Olá, tudo bem? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está sentado? Você está sentada? Se não estiver sentado, sentada aí, senta que eu tenho uma bomba para te contar. Senta para você não cair, para você não desmaiar. Mas após o nosso último encontro aconteceu uma coisa um pouco inconveniente. Após nosso último encontro, uma de nossas integrantes acabou falando mal de você que está aqui escutando. Eu não queria falar isso, mas infelizmente eu preciso contar o que estava acontecendo, o que aconteceu, como ela falou. É uma situação constrangedora, chata, mas eu não poderia deixar passar. Então senta que agora eu vou te contar. Bom dia, memorável. Em uma história mal contada, tanto o bom pode se tornar mal, quanto o mal pode se tornar bom. Qual foi a sua sensação, a sua reação, o seu sentimento em relação ao começo, ao início desse áudio? Qual história você tem contado sobre si mesmo e sobre outros? E qual ou quais histórias você tem escutado sobre si mesmo e sobre outros? Hoje é um ótimo dia para prestarmos mais atenção sobre o que estamos falando e também sobre o que estamos escutando, sobre como estamos falando e sobre como estamos escutando. Tem um texto da Bíblia que eu gosto muito, que se encontra lá em Provérbios 18:17, que diz que o primeiro a apresentar a sua causa parece estar certo, até que venha outra pessoa e o interroga. Talvez se eu viesse aqui falar mal de alguém, ou falar que alguém falou mal de outra pessoa, eu fui o primeiro a chegar. A minha informação está sendo a primeira a chegar e talvez você pense que eu esteja certo, que a minha informação esteja correta. Até que venha outra pessoa e diz, espera aí, não foi bem assim. Calma aí, pera aí. Toda história pode ser vista de vários ângulos. O da pessoa que está contando, o da pessoa que viu, que observou, o da pessoa que apenas escutou. Tem também a questão das pessoas que estão envolvidas emocionalmente na situação. E tem também aquelas que só ligam para os fatos ali. Então, por trás de toda a história, existe uma história. Existem ações, reações. Podem existir verdades, podem existir mentiras. Mas o que eu gostaria de trazer aqui, nesse áudio de hoje, é a sua postura. Eu quero saber sobre a sua postura relacionada às histórias que está contando e que está escutando sobre si mesmo e sobre as outras pessoas. Porque, como bem sabemos, a maneira como você se posiciona em relação à sua escuta e à sua fala mostra muito sobre você. A maneira que nós nos posicionamos mostra muito sobre quem somos nós. Assim como a maneira que eu me posiciono sobre o que eu escuto e o que eu falo demonstra muito sobre a minha pessoa. Quando escutamos apenas um lado de uma história ou somos influenciados por rumores, fofocas, é muito fácil tirarmos conclusões. E muitas vezes podem ser conclusões precipitadas, que possam nos levar a julgar as pessoas de forma negativa. Sendo assim, eu gostaria de lhe incentivar hoje a tomar muito cuidado. Principalmente se perceber que algumas pessoas têm o hábito de sempre falarem mal de outros. Pois se alguém está falando mal de outros para você, não será muito difícil falar mal de você para outros também. E eu espero que essa pessoa não seja necessariamente você. E algo que eu sempre reforço aqui:
um fofoqueiro ou uma fofoqueira, no caso, ela precisa de pelo menos um par de ouvidos, ou pelo menos um ouvido, mesmo que alguém seja aí, não escute dos dois ouvidos, só para trazer um exemplo, mas ela precisa de um par de ouvidos aí para repassar uma fofoca ou uma informação para escutar e aí sim repassar. Então, se essa pessoa não tiver para quem contar, essa pessoa vai ter que dar um jeito, não sei como. Temos que ter em mente que muitas vezes a verdadeira natureza de uma pessoa, suas ações, suas reações podem ser muito mais complexas do que aparentam à primeira vista. Cada pessoa tem sua própria história, experiências de vida e circunstâncias que moldam ou que moldaram quem elas são e como elas se comportam. Nós somos assim. Nós temos nossa própria história, nossas experiências de vida e as circunstâncias da nossa vida que moldaram quem somos hoje. Cada pessoa individualmente tem seus medos, suas preocupações, seus erros, suas falhas. Cada pessoa age em conformidade com a sua história. E muitas vezes a nossa história vai moldar a nossa maneira de agir, a nossa maneira de falar e até mesmo de interpretar o que chega até nós. Por isso, todo cuidado é essencial para não termos interpretações precipitadas e também não tomarmos conclusões precipitadas. Às vezes, o que pode parecer frieza, maldade ou até mesmo crueldade em alguma situação específica pode ser resultado de dor ou de uma dor que não sabemos, de um trauma que não sabemos, que não conhecemos, ou de uma falta de compreensão que não sabemos e que desconhecemos. E eu não estou dizendo isso como um incentivo para aqueles que tiveram uma vida difícil, não. Fazerem o que quiserem, falar o que quiserem, da maneira que quiserem, não é isso. Eu sei que tem pessoas que tiveram uma vida difícil e que agem de maneira amorosa. E vice-versa também, tem pessoas que tiveram uma vida boa, tranquila, foram amados e muitas vezes agem de uma maneira desamorosa. Eu estou dizendo isso porque nós não somos juízes e não somos responsáveis por julgar ninguém. Bem, a não ser, né, claro, que a sua profissão seja um juiz, uma juíza. Aí tudo certo, tudo bem, mas vai ter a oportunidade ou a ocasião para fazer aquilo. É um trabalho. Mas ainda assim, para julgar, é preciso escutar testemunhas, a própria pessoa, o réu, né, no caso, a vítima ou as vítimas, entre outros aí que possam vir a estarem envolvidos naquela situação. E nesse ponto vai ser preciso ali separar fato de sensação. Lembra do áudio ali? De como um juiz julga, ele tem que separar fato de sensação. Nesse áudio eu falei de maneira bem simples como um juiz, de certa forma, ele executa os seus julgamentos. Mas hoje, necessariamente, isso não vai vir aqui ao caso. No áudio de hoje, eu gostaria de trazer uma reflexão para cada um de nós sobre a importância de questionarmos as narrativas que nos são apresentadas e buscarmos uma compreensão mais profunda das informações que estão chegando até nós. Ter uma escutativa e também seletiva. Ter uma escuta ativa e também seletiva vai nos levar para o próximo nível, porque tem a ver com a nossa postura. Então, para você atingir o próximo nível, a sua postura precisa estar diferente. A sua escuta precisa estar mais seletiva. A sua fala precisa ser mais seletiva. É basicamente aquela ilustração sobre as frutas. Quando você chega ali na feira, no supermercado, você vai lá na banca de maçãs e vai pegando qualquer uma. Vai só enchendo a sacola?
Ou você seleciona as melhores? É basicamente assim, com a nossa escuta e também com a nossa fala. Selecionar é pensar, refletir, analisar sobre o que vamos falar, sobre o que estamos escutando e, claro, as nossas percepções sobre as informações ou sobre a informação que está chegando e como vamos agir e reagir, e até mesmo se vamos repassar tal informação. Percebeu como são várias ações dentro de uma escuta ativa, dentro de uma escuta seletiva e até mesmo dentro de uma fala ativa, dentro de uma fala seletiva? Nem sempre podemos confiar cegamente no que ouvimos, no que escutamos ou no que vemos. E por isso que nosso Criador nos deu um cérebro, nos deu uma consciência. E sendo assim, nós podemos aumentar o nosso nível de inteligência e sabedoria, inteligência emocional, sabedoria prática. Assim, as nossas percepções vão estar mais aguçadas, mais estruturadas. Isso é incrível, é impressionante. Por isso é essencial exercitar o pensamento crítico e analítico, e investigar cuidadosamente cada detalhe, se assim achar necessário, antes de fazer julgamentos precipitados sobre outros. Ou simplesmente usar o tá bom, ok, ótimo. Às vezes o outro só quer mesmo reclamar, desabafar, e caso você deseje dar alguma atenção ou escutar a reclamação de outros, diga no final, tá bom, ok. E vida que segue. Você é o único, você é a única responsável pelo que fala e pelo que escuta. Você pode escolher, nós podemos escolher, são escolhas que todos nós podemos fazer diariamente. Você quem escolhe as pessoas que vai seguir em suas redes sociais, que vai interagir. Você quem escolhe as músicas que vai escutar. Ah, tá bom, Alexandre, ok, então. Mas nem sempre a gente consegue escolher. Família, no caso, a gente não escolhe. Ok, tá certo? Mas escolhemos a maneira de reagir e como observar com bons olhos o que outros têm de bom, ou seja, as qualidades. Já falei sobre isso com mais detalhes em outros áudios. Se você aprender a observar o mundo com olhos de aprendiz, buscando o melhor das pessoas, buscando as qualidades dentro de cada um ou cada uma das pessoas, você vai aprender a encontrar ouro, encontrar um tesouro no meio das rochas. Você vai aprender a encontrar prata, diamantes, pérolas no meio de pântanos. Ou seja, encontrar algo bom em tudo e até mesmo nas pessoas. Fomos feitos à imagem e semelhança do Criador. Você, eu, nós, todos nós que estamos escutando esse áudio e todos que não estão escutando esse áudio fomos feitos à imagem do nosso Criador. Ou seja, temos qualidades semelhantes a Ele. Todos nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Alguns usam mais essas qualidades, outros nem tanto, mas que tais qualidades se encontram dentro de cada um de nós, se encontram, estão ali, estão instaladas. Assim como quem faz um computador instala ali os softwares, instala ali as peças necessárias para que ele funcione bem, é assim com a gente.
lembre-se que todos nós já fomos um lindo bebezinho. Um bebezinho inocente, com uma história em branco. Você consegue olhar para um bebê hoje? Pensa num bebê aí recente que você já pegou no colo, que você viu, e dizer para esse bebê, bebê mau, bebê feio, bebê ridículo, bebê inútil. Parece pesado? Talvez engraçado? Mas um bebê é tão doce, né? É tão inocente. Não sei se algum de nós conseguiria chegar, se bem que poderíamos pensar, mas ele nem vai saber o que estamos falando. Mas nós sabemos. Você sabe. Eu sei. Então lembre-se que essa pessoa aí, que muitas vezes você critica, que muitas vezes você fica aí bravo, triste, e é normal e é natural, porque somos seres humanos e somos sentimentais, mas essa pessoa aí já foi um bebezinho. Seu pai, sua mãe, seu irmão, seu amigo, sua amiga, seu patrão, empregado, empregada, eu, você, nós. E esse bebezinho aí foi moldado por uma história que muitas vezes você não sabe, eu não sei. Você não conhece todas as dores, todos os medos. Nem eu. Por isso, muita cautela. Muita cautela. Pois nem eu, nem você temos o poder para julgar ninguém. E outra coisa, ali na Bíblia, em Mateus, no texto 7, né, no capítulo 7, versículo 1 e 2 ali, diz: parem de julgar para que não sejam julgados, pois com o julgamento com que julgam, vocês serão julgados, e com a medida que vocês medem, medirão vocês. E aí? Se o seu julgamento hoje fosse feito em conformidade com a maneira que você julga ou mede outros, estaria tranquilo? Estaria tranquila? Ser julgado e medido conforme você mede e julga te conforta ou te preocupa? Pense nisso com carinho. Cuidado com eu acho que o fulano isso, eu acho que o Beltrano isso, eu acho que o fulano aquilo, eu acho que o Beltrano aquilo. Ah, eu acho que é isso. Eu acho que ele fez aquilo. Você viu o que o fulano fez? Você viu o que ele falou? Você viu o que ela contou que ele fez? Eu acho. Quem muito acha, pouco sabe. Portanto, que possamos exalar amor, exalar empatia, exalar compaixão. É importante lembrar que não conhecemos toda a história de uma pessoa e que nossas próprias experiências, interpretações e preconceitos podem distorcer nossa percepção da verdade, ou no caso, da realidade. Nossas percepções sobre outros muitas vezes são limitadas, porque sabemos até um certo grau. Então, cuidado. Suspenda seu modo julgador. Caso você perceba que faz parte de você, podemos mudar. Você pode mudar. Podemos nos tornar pessoas melhores. É uma escolha. Talvez tenhamos sido críticos ou até mesmo somos ainda críticos demais. Ou talvez tenhamos sido críticos demais no passado, sido um pouco julgadores, e tá tudo bem. Você, eu, nós podemos escolher nos tornar pessoas melhores. E tá tudo bem sermos falhos, lembra? Temos uma história, fomos moldados por nossa história.
Então, suspenda aí o seu modo julgador e ative ou busque uma compreensão mais profunda das pessoas e das situações ao seu redor. Ao invés de assumir o pior sobre os outros, podemos praticar a escutativa, fazer perguntas e tentar ver as coisas de diferentes perspectivas, de ângulos diferentes. E quando eu falo fazer perguntas, não é fazer perguntas para o outro sobre o outro necessariamente. É perguntas para nós mesmos, para entender, para saber se realmente aquela informação vai fazer alguma diferença na nossa vida. Ou até mesmo para saber entender se, caso nós repassarmos aquela informação, o que pode acontecer com isso? O que o outro pode pensar do outro? É um cuidado que todos nós precisamos e devemos ter. Que possamos então nos lembrar de que a verdadeira bondade ela reside em dar às pessoas o benefício da dúvida. A verdadeira bondade reside em dar às pessoas o benefício da dúvida e a oportunidade de serem vistas e compreendidas por quem elas realmente são, independente das suas qualidades ou dos seus defeitos. A oportunidade de serem vistas e compreendidas por quem realmente elas são. E agora sim, entendendo isso, sabendo disso, vai pra vida. Bora lá criar memórias com intenção, com paixão. Bora lá fazer do dia de hoje um dia memorável, que merece ser usufruído, celebrado e vivenciado com muito amor, com muita paixão, com muita verdade, com muita empatia, com muita compreensão, com muita gratidão. Um beijo no seu coração e até o próximo impulso.